Olá, pessoal, vocês me escutam? Quem me escuta aí, por favor, dá um alô pelo chat, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, ou pela nossa página filantropia.ong/conexão. Olá, pessoal, aqui é Ricardo Babu. Vamos dar início a mais um Conexão Filantropia. Vou chamar na sala aqui a nossa bancada. Olá, pessoal, tudo bem? Estão ouvindo aí a gente? Vocês estão me ouvindo aí, vocês quatro? Boa Olá, tarde. eu tô. Boa tarde. Perguntar pro Babu se a gente já pode falar, né? Estão autorizados a falar. Agora estou saindo da sala, vou deixar vocês agora com o papo, mas como a gente prometeu, uma brincadeirinha aqui para a gente começar, né? Falar bem do tema de hoje. Olha aqui, ó. Isso tem a ver com... Olha o tema lá. de hoje. É isso aí, Gente, né, gente? Isso que é home office, né? Home office não é fácil às vezes, né, gente? Mas é isso aí, a gente quis começar aí com essa brincadeirinha mais descontraída, né? Para abrir o tema de hoje do Conexão Filantropia, que é um programa semanal realizado pela Rede Filantropia, todas as quintas, às 5 horas da tarde. É um programa de bate-papo, descontraído, né? Acho que está todo mundo passando por um momento delicado, com várias preocupações, tanto pessoais quanto profissionais, né? Então, a gente tenta fazer desse momento o mais descontraído possível, né? Para a gente bater um papo aqui entre amigos. Então, estamos sempre aqui nós quatro, né? Que somos a bancada aqui do Conexão Filantropia. Então, eu sou a Thaís Anarelli, que sou diretora executiva da Rede Filantropia. Daqui a pouco meus colegas vão se apresentar também. E hoje, a ideia é, normalmente a gente tem um convidado, né, cada semana a gente traz uma pessoa, a gente já falou de vários assuntos bacanas, mas hoje a gente vai bater o papo aqui entre nós mesmos, até porque nós mesmos temos experiência com esse assunto de home office, até de antes da pandemia começar, já é uma atividade comum para nós, né? Então é isso, acho que muita gente está enfrentando isso, está passando por essa situação de ter que adaptar a realidade, a trabalhar em casa, a ter produtividade, a conseguir conciliar as atividades de casa com as atividades do trabalho. Então, esse é o objetivo do nosso papo. A gente espera que vocês também participem, podem utilizar o nosso chat aí, que a gente também interage com vocês. Então, bem-vindos a todos. E aí eu vou passar a palavra um de cada vez aí para os meus amigos se apresentarem também. Pode ser começando com o doutor Danilo Tiesel, nosso parceiro. Danilo. E Danilo caiu. O Danilo, está sem som. Você está sem som. Só coloca o microfoninho aí. Não, beleza. É que eu tinha fechado porque tem cachorro latindo aqui. Ah, normal. Isso é home office. Tranquilo. É o tema de hoje, inclusive. Então,
Bom, primeiro, boa tarde, né, Thaís, Márcio, Ricardo, mais um programa desse, né, do Conexão Filantropia. A gente está, agora toda quinta eu fico esperando, né, chegar o horário e feliz de que a gente está fazendo esse tipo de iniciativa. E falar de home office vai ser muito interessante, até mesmo porque boa parte do que eu sei sobre home office eu aprendi mesmo com o Márcio e com a Thaís, né? E a gente também que viaja muito, né, tem que ter o equipamento para poder trabalhar em qualquer lugar. Então, quando a gente está trabalhando em home office, é importante mesmo que a gente conheça os grandes desafios desse tipo de atividade, porque às vezes a gente não percebe, mas hoje nós vamos ver vários pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, principalmente na hora de fazer uma gestão de equipe em home office. Vai lá, Ricardo. Vai lá para o Ricardo. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Márcio, Danilo, Thaís, alegria estar com vocês. E aqui a todos que estão nos prestigiando nesta tarde, nesse momento muito gostoso, muito agradável e nada tão técnico, né? Não tem juridiquês, não tem contabilidade. Não, hoje não. Isso é véspera de feriado e eu estou aqui realmente muito ansioso para a interação com o Márcio, com a Thaís e com os demais, porque eu também estou aprendendo, né? A gente já utiliza o home office, mas com certeza temos muito a aprender a quem está nessa estrada há mais tempo. E o bom é isso, vamos aprender a aprender. Isso aí, gente. Eu sou o Márcio Zeppelini, eu estou aqui também, ó, estou aqui com almofada, estou bem home office mesmo, aqui hoje eu estou bem tranquilão no sofá para vocês perceberem como que a gente consegue fazer o home office. Eu sou presidente da Rede Filantropia, é um prazer enorme fazer esse programa, está sendo cada vez mais gostoso, toda quinta-feira a gente ter esse bate-papo, um bate-papo que a gente pretende sempre trazer algum conteúdo relevante para o nosso trabalho, mas que seja bacana, que seja gostoso, que seja um bate-papo, né? Não seja uma aula, não seja uma palestra, não seja um webinário, nada. E eu propus, aliás, não fui eu que propus, alguém propôs sobre... Fui eu, Márcio. Foi o Danilo que propôs. Ô, Babu, coloca a gente nas 4, isso, assim, ou pelo menos daquele jeito que tinha 3, assim, ficava bacana. Eu quero ver a cara de todo mundo. É melhor, eu prefiro também, que aparece todo mundo. E aí, assim, eu trabalho com home office já há um certo tempo, já mais ou menos 8 anos que eu venho trabalhando nesse sistema, não full time, né, mas eu vim cada vez mais trabalhando com home office. Hoje eu nem home office eu costumo dizer que é o meu summer office. Eu moro em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, mas hoje eu estou em Laguna, que é a nossa casa de praia, que é a nossa casa de veraneio, normalmente onde eu fico dezembro, janeiro, trabalhando daqui. O Ricardo Monello já esteve aqui, conhece, o Ricardo Babu também, enfim, a Thaís e o Danilo não vieram porque são mal educados, porque o convite não faltou. E assim, na verdade eu estou aqui passando a quarentena, né? Então a gente preferiu vir para cá por ser mais isolado. Só que assim, a gente não pode ir para um lugar isolado e ficar sem trabalho, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa levar adiante. E como o Danilo disse, na verdade a gente não pode simplesmente pensar numa estrutura de home office, mas uma estrutura talvez de world office, de global office, né? Quer dizer, não importa onde você esteja no mundo, a gente está continuando a trabalhar, né? Instituto Filantropia, a gente trabalha muito home office já há bastante tempo. E teve muitos casos de eu, a Thaís, enfim, tá fora do Brasil, inclusive, e a gente tá ali como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, a gente está trabalhando normalmente, fazendo nossas reuniões normalmente, tocando os projetos do Instituto Filantropia
normalmente como se estivesse em casa, tá? É como se estivesse no escritório, na verdade, né? Como se estivesse no home office, enfim. Então, a verdade é que, assim, a gente precisa, quando a gente pensa em home office, a gente precisa pensar a primeira cabeça que a gente precisa ter, a primeira lição, vamos colocar assim, é que tenha que ter um processo minimalista da coisa, né? A gente tem que perceber que a gente não precisa de um monte de coisa que tem no nosso escritório, na nossa sala, para poder trabalhar, né? E que praticamente eu preciso da minha mochila, né? Onde eu tiver, eu tô com a minha mochila ali. Tem que ser um escritório portátil, né? Que caiba numa mochila. Que caiba numa mochila, tudo que você precisa. E aí a tecnologia ajuda muito isso, né? Hoje nosso telefone, nosso ramal fica no computador. Então a gente consegue se falar, e até falar a verdade, nem ramal mais a gente já está usando, porque essas outras coisas que foram aparecendo, né? Google Meet, essa StreamYard que a gente está usando agora, outras plataformas, o próprio WhatsApp facilita muito a vida das pessoas, né? Então, muito bom. Essa é a regra número 1 do home office, né? Minimalismo, né? Você perceber que você não precisa de tudo aquilo e que muito daquilo que você tem no escritório está muitas vezes dentro do computador, ou do computador ou na nuvem, né? Uma calculadora que fica ali do lado, um dicionário, um livro, uma coisa, um documento. Eu acabei, apesar da minha formação de publicações, eu peguei um pouco de aversão a papel, né? Então tudo que vem, eu vou te mandar pelo correio, não, pelo amor de Deus, manda por e-mail, manda por... Ricardo, advogado adora papel. Uma coisa de louco. Mas deixa eu falar aí, que eu tenho várias dicas para dar, enfim. Eu queria só... tem um monte de gente conhecida aqui, a Rosana Pereira, nossa super parceira, ela perguntou se eu estou dentro de casa hoje. Mas é porque normalmente eu faço a minha participação aqui no quintal de casa, que é mais agradável. Só que hoje meu marido está lá fazendo Skype, talvez vocês estejam ouvindo aqui um resquício da voz dele ainda. Então a gente tem que adaptar isso também, né? Nesse período de quarentena tem mais gente em casa, você não está... Exatamente. Então tem que adaptar, o Márcio tem filha, todos os 3 aí têm filhos também. Tá aqui querendo ver aqui, ó, filha, cachorro aqui do lado. Cachorro, que late. Então a gente tem que conseguir adaptar, por isso que eu tô dentro hoje, viu, Rô? Senão eu estaria lá fora, tá? Na quinta que vem eu acho que eu vou estar lá fora. Mas é isso, né? O espaço, né? Além da disciplina que alguém citou ali, que é importante, sim, né? Você ter a consciência também de separação, né? Você tá na sua casa, mas você tem que ter o seu momento de trabalho, tem que continuar entregando o que você teria que entregar se estivesse no escritório, né? Isso é bem importante. E comigo, no começo, aconteceu o contrário, na verdade, né? Porque, como o Márcio falou, há muito tempo a gente já faz home office, muito antes disso tudo acontecer. No começo, eu me empolgava tanto no trabalho que eu ficava mais tempo trabalhando do que do que era saudável. Então, acabava que a minha casa acabou se tornando meu espaço de trabalho mais do que a minha própria casa, sabe assim? Então, é importante ter também essa disciplina de saber separar os momentos para você também não ter, né, vida social, ter outras coisas. É muito importante isso também. Sem dúvida. Uma dúvida. Quer falar, Ricardo? Vai primeiro, vai. Eu acho que o exemplo que a Thaís colocou, né, no primeiro momento, você acaba trabalhando meio que de uma forma sem freio até, né? Já estou aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai emendando. Esse talvez seja um indicativo de que a coisa também não está boa, né? Então, acho que da fala da Thaís ali, esse equilíbrio... Com certeza. Eu acho que como tudo na vida, né? O equilíbrio tem para tudo. Para comida, bebida, trabalhar, alguns hábitos, tem a ver. Mas quando vocês trouxeram o tema do home office, eu lembrei muito da nossa experiência e também compartilhando, né, as dificuldades, porque
vocês estão há mais tempo fazendo isso do que eu. Eu sempre, há muitos anos, eu trabalho assim com... Não é nem home office, né? Porque é office no avião, é office no hotel, é office para cá, para lá. É o Word Office. Às vezes são semanas com 2 viagens. Mas a questão do home office, ligado ao momento que nós estamos passando, eu acho que eu falei isso num outro momento aqui nosso, esse vírus, ele teve também um grande aspecto positivo, eu falo, que é acelerar a transformação digital. Então, nós não estaríamos falando de home office e a importância se isso não impactasse tanta gente no mundo todo, ao mesmo tempo, e com um peso absurdo. E a gente encontra alguns amigos, e eu lá atrás também fui assim, que eu achava que se eu não estivesse no escritório em algum momento, a coisa não daria, não por conta das pessoas, eles são extremamente profissionais, a coisa, aliás, é isso que é bom, né? Quando você descobre que a tua equipe funciona sem você, é o melhor negócio do mundo. Isso é bom. Mas é aquilo na cabeça da gente, de achar que é imprescindível você estar fisicamente. E a questão da pandemia forçou que todo mundo, de uma hora para outra, olha, eu tenho que estar em casa. Então, amigos meus, por exemplo, de escritórios de contabilidade, de advocacia, que há algum tempo a gente já vem falando, né, de algumas ferramentas que eu acho que vocês vão tratar aqui. É difícil eu colocar o meu funcionário em casa. É difícil até a hora que você fala, ou vai ou para tudo. Né? Então, gente que fala, daqui uns 2 anos, 3 anos, eu estou investindo em ferramenta, o cara chegou em uma semana e teve que fazer funcionar. Aquele literal trocou o pneu com o carro andando. Então, o vírus teve essa provocação, mas e aí ele traz uma reflexão interessante. No tocante às ferramentas, o Márcio falou das ferramentas de comunicação, mas está havendo uma mudança das organizações de qualquer tamanho, nas questões de ambiente em nuvem, o Márcio falou de documento, isso aqui é uma decisão do Supremo, e o Danilo sabe que quando sai isso aqui, tem que ler. Aqui, claro que já tem um PDF para ler, né? Não precisaria, inclusive, gastar árvore e papel com isso daqui. Mas hoje a gente consegue trabalhar no ambiente em nuvem, e aí começa uma coisa puxando a outra, você vai vendo que não só você não é imprescindível fisicamente no escritório, como você rende mais, gasta menos, e tem um aspecto que eu penso que o Márcio e a Thaís, nas suas falas, colocaram, o Márcio ali com a filha do lado, com a cachorrinha e com a almofada, que é qualidade de vida. E isso é um ponto que eu acho que a gente já, em breve, daqui a pouco, entra em algumas dicas para se chegar na qualidade de vida, que são as percepções que eu venho fazendo desses mais de 30 dias que eu estou aqui, de fato, confinado. Então, a minha experiência, depois a gente compartilha algumas outras dicas, é realmente bastante produtiva, tanto pessoal quanto da nossa equipe. Na verdade, assim, essa questão do tempo, ela a gente percebe quanto que a gente gasta de tempo, por exemplo, quem mora em São Paulo, por exemplo, o trânsito, né? O trânsito é uma coisa que suga a tua energia, o teu tempo, o teu humor. Você acordar, poder trabalhar sem pegar trânsito é algo que eu nunca havia imaginado como é bom, né? Então, o home office tem esse lado também interessante, mas tem uns pontos que eu também, depois, quando o Márcio e a Thaís começarem a falar, que eu ainda tento aprender melhor, né? A primeiro ponto, né, é que a gente sai de uma cultura, né? Muitas organizações têm essa cultura de que o cara, para estar trabalhando, ele tem que estar lá, né? E, na verdade, não trabalha muito com uma métrica de metas, né? Trabalha muito com a métrica do bater o cartão, né? E em home office, por mais que tenham ferramentas aí para você bater o cartão pelo celular, bater o cartão em um programa de computador, tal, eu acho que essa lógica
lógica do tempo exato, ela começa a cair, né, totalmente por terra, porque não tem sentido. Esses dias uma pessoa me falou, home office e férias é a mesma coisa, né? Você olha... Não, você acha que a pessoa realmente está vivendo, acho que em um outro planeta, né? Sem pandemia, sem a noção clara de que dentro da sua casa você pode estar produzindo. Aliás, muita gente tem dito que está produzindo muito mais. Até eu vi uma entrevista do procurador-geral lá, do procurador do Ministério Público, falando que eles estão fazendo home office e a coisa está indo muito bem. Esse é um ponto. Agora, outro ponto que eu penso é na comunicação. Se a pessoa, como o Ricardo disse, né, foi abduzida pelo home office, né, da noite para o dia, e não conhece, né, as ferramentas de comunicação, a gente tem que ver que tem formas de se comunicar com ferramentas onde você fala como estamos aqui, tudo ao vivo, né? Tem outras ferramentas que não, que com certeza vão ser comentadas, onde você tem uma série de posts que você pode ir fazendo e não precisa se comunicar em tempo real com as pessoas, enfim, vai estabelecendo metas ali. E eu vejo também uma dificuldade quando o sujeito, assim, vamos dizer, né, Ricardo, por exemplo, que você tem uma equipe de contabilidade, né? Aí a pessoa entrou em home office e começa a se comunicar por e-mail, né? Grande parte das pessoas que tem muita habilidade, assim, com números, né, pessoal do financeiro, às vezes se comunica de uma forma um pouco estranha por escrito, né? Então, são e-mails quase taquigráficos que você não entende o que aquela pessoa quis dizer, né? E pelo WhatsApp vai ser a mesma coisa, né? Então, esse pessoal de exatas. Tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de coisa pode gerar impressões estranhas e contaminar negativamente. Ou até interpretações erradas, né? Às vezes o cara quis dizer uma coisa e você entendeu outra, e o fulano entendeu outra ainda, né? Então, e depois fica aquela até discussão num vídeo, quem que entendeu, quem que estava errado, e não é por aí, né? Eu acho que tem... Esse é um ponto, né? E o outro ponto que eu vejo também, que eu queria ver a opinião de vocês, é o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele é muito legal, mas ele gera uma ideia de que a pessoa está de prontidão 24 horas, e hoje em dia, se você não responde um WhatsApp em, sei lá, 5 minutos, parece que você já ignorou a pessoa, e até em call, assim, quando a gente está aqui no webinar, a pessoa fica no WhatsApp também, respondendo para os outros, a gente acaba, acho que isso gera ansiedade, né? Fica um pouco escravo da tecnologia, né? E você fica numa ansiedade constante. De ter que responder. Isso eu tenho que saber gerenciar muito, né? Eu sou muito, assim, ansiosa, o Márcio pode falar. Melhorei muito já, hein? Melhorei muito. Nossa, eu nem percebi. Não, eu ficava muito nessa noia de ter que responder tudo. Ela melhorou que ela era ansiosa? Eu melhorei. Olha jogando bom, gente. Mas eu ficava muito nessa coisa de ter que responder tudo na hora, se fosse e-mail, WhatsApp, um desespero, assim, para resolver as coisas. Sempre foi assim, antes da pandemia era pior, agora, como eu disse, eu melhorei. Mas acho que é uma das dicas, né, que o Márcio até, com certeza, vai querer dar, que é justamente essa coisa do timing, né, Márcio? Das respostas, das coisas. E isso tem muito a ver com a ferramenta, né? O Rogério escreveu ali, Rogério Costa, Thaís é ansiosa? Imagina. Né? Eu queria jogar também, Márcio, essa questão, além da comunicação e ser assertivo, tudo isso, a gente colocou aquele vídeo no começo, né? Mas aí é uma outra questão, eu acho que foi o Danilo que falou do cachorro. Uma das coisas que, quando eu comecei a trabalhar no home office, era, claro, aqui de fato, na minha casa eu tenho o privilégio de ter um escritório fechado, né, um espaço, até com acústica, para trabalhar. Mas eu não fico sempre em casa, eu estou em casa por causa, óbvio, da pandemia. E as pessoas também têm essa dificuldade de como é que elas vão ser vistas, interpretadas, a depender da roupa, do cenário. Você ainda brincou numa das nossas lives, que é advogado, né, Danilo? Ele deu uma coisa na gente.
sempre tem os livros, né? Como é que você também vê essa mudança de julgamento? Porque eu vou falar das mães, mas não é só as mães, vocês têm filhos, também têm. Às vezes a gente está aqui entre o filho, não é só o povo, tem até uns meses disso, né? Claro, acho que até alguns cuidados, né, vale a pena. Mas eu queria que você também abordasse essa... Porque isso, às vezes, gera um estresse. Eu já percebi no nosso escritório, uma vez fazendo uma reunião com o cliente, e a esposa do colaborador entrou falando na sala lá, e o cara, de repente, virou... Ele não desligou o microfone. Aí virou uma discussão, ele, a mulher, e eu e o cliente. Né? Eu não conseguia tirar o microfone do cara. Bom, vamos lá. Abordando vários assuntos aí, vamos tentar separar. Eu acho que, primeiro, o uso da tecnologia é essencial, né? O home office sem tecnologia não é praticamente impossível. Até a Rosana colocou aqui no chat que, às vezes, ela vai para alguns lugares que não tem internet, ou que a internet é ruim, e ela fica perdida. Eu também, né? Se eu tivesse internet, parece que está faltando uma parte, né? Ou pelo menos para trabalhar é praticamente impossível. Mas hoje em dia até para viver, né? A gente não consegue mais ficar sem internet. Então a tecnologia é o ponto principal. Só que aí tecnologia demais também é complicado, porque hoje existem N ferramentas. E aí você vê de repente alguém te passando um WhatsApp falando sobre um assunto, aí ela te manda um e-mail falando, olha, eu acabei de te passar um WhatsApp para falar desse assunto que está no nosso relatório. Ou seja, está no relatório. Então não precisava nem ter passado no WhatsApp. Né? Ou, não, sabe, é o tipo de coisa que, assim, parece que a pessoa não tem muita segurança na tecnologia, então ela tem que utilizar, é que nem aquela pessoa que manda um e-mail e te liga e fala assim, olha, eu acabei de passar um e-mail, não faz o menor sentido, né? Então, é necessário criar algumas regras no uso da tecnologia. E isso a gente tem uma experiência muito recente, inclusive, de mudança, porque a gente sempre se organizou, a gente sempre teve a nossa organização baseada no Gmail, no e-mail. Né? A gente fazia a nossa organização mais no e-mail. Só que aí, coisa mais urgente, a gente começava a utilizar muito o WhatsApp, e aí o WhatsApp, ele é excelente para coisa rápida, mas ele é péssimo para você gerenciar conteúdo. Então, se misturam as coisas, se perdem informações no WhatsApp, então não é uma coisa que dá para você utilizar. Então, assim, o que a gente colocou como a gente conseguiu testamos vários sistemas. O sistema que hoje a gente usa chama-se Monday. Existem outros muito legais também. Que é um sistema de gerenciamento de tarefas, né? Gerenciamento de tarefas, onde tem várias pessoas da equipe que você vai interagindo por ali. Coisas que são urgentes vão ser passadas por WhatsApp, vai continuar utilizando, não é para parar de utilizar o WhatsApp, a gente vai utilizar o WhatsApp por uma coisa urgente, assim, preciso decidir isso daqui 1 hora, daqui 2 horas, até o final do dia a gente precisa resolver isso aqui e tal. Beleza, só para uma coisa mais urgente, mas aquela coisa que você tem ali, no mínimo 24 horas para decidir, tem que estar categorizado, tem que estar dentro de uma hierarquia de prioridades. Entendam essa palavra, essa frase é importante, hierarquia de prioridade, porque isso não tem nem nada a ver com home office ou não, mas com planejamento de trabalho. Se você não tiver uma hierarquia de prioridade, você não trabalha bem. Porque aí tudo parece ser urgente. Exato. Hoje, tudo parece ser urgente. Vem as coisas, cai, e você está fazendo ali aquele relatório que é importante, toca o telefone, e aí você para de fazer o relatório e começa a fazer um negócio que te pediram no telefone, e quando você está fazendo aquele negócio do telefone, te pinta um e-mail que você vai começar a fazer um e-mail, e aí, quer dizer, você não termina nada, e aquilo que era prioritário não ficou pronto, que
e perdeu prazo. Então, é muito importante ter essa hierarquia de prioridades e isso organizado dentro. Pode ser um software de tarefas? Pode ser um Excel. Tá? O Excel funciona muito bem. A gente utilizou o Excel até o ano passado. Até o ano passado, até o FIF, que é nosso maior evento, era organizado... Exatamente, o FIF, ele é todo organizado, toda a lista de tarefas, são mais de 350 tarefas que a gente precisa fazer para o FIF acontecer, são 350 tarefas, Marcial. Você imagina, e é feito no Excel. Então dá tem uma pessoa perguntando o nome da ferramenta que a gente está usando agora, a Regina Reis. Oi? Porque tem algumas que são de graça, inclusive. Tem várias ferramentas hoje. A que a gente usa especificamente, a gente não tem nenhum vínculo com eles, se chama Monday, é igual segunda-feira em inglês, né? Monday. Mas não temos vínculo, de fato, mas o Monday tem desconto para organização. Tem? A gente teve desconto por ser organização, então... É bem legal. E assim, o que é bacana do Monday é que acabando um pouco com essa questão da ansiedade que o Danilo falou, o Loriberto aqui também falou sobre saber, deixa eu ver se foi o Loriberto que falou mesmo. Não, foi o Ricardo Cavalcante que falou sobre separar os horários, né, respeitar horários com a família e tal. Com uma ferramenta como essa, como exemplo, né, não precisa ser necessariamente Monday, mas uma ferramenta que ajude a gerenciar, você perde um pouco dessa ansiedade, né? Se chegar um WhatsApp 10 horas da noite, que chega, né, gente? Hoje em dia, chega, 10, 11, falando de trabalho, você não precisa se desesperar responder na hora. Se você tiver uma ferramenta que te ajude a gerenciar, e aí, nesse tipo de ferramenta, você consegue direcionar quem é a pessoa responsável por fazer a próxima atividade daquela tarefa, a data, existem campos ali para você trocar ideias com a pessoa ali dentro do gerenciador, então quando a pessoa entrar, ela vai te responder ali, não vai ficar te mandando e-mail, WhatsApp, ligando, enfim, né, fazendo mil tipos de comunicação. Essa ferramenta, existem N, tá? Existem N pagas, não pagas, sim. Mas eu repito, o ótimo é inimigo do bom. Comecem com um Excel. O Excel, obviamente, na nuvem. Tem que ser o Google Forms lá, ou o Excel do Dropbox. Tem que ser alguma coisa na nuvem. Para que toda a tua equipe consiga ter acesso e ter interação, porque senão não funciona você ter uma lista de prioridades só sua, que a tua equipe não esteja atuando, tá? Eu queria vai lá. Então, para você, acho que uma coisa chave que você trouxe aí é a lista de prioridades. Então, quando você tem uma lista de prioridades, e às vezes a gente até brinca e fala, né? Como é que a mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e o homem geralmente não consegue, né? 2, 3 para mais, né, Ricardo? Isso também não é uma verdade, vai. Não é uma verdade absoluta, né? Mas... Não. A gente consegue tomar cerveja, comer salgadinho e conversar tudo ao mesmo tempo. Isso é feliz, né? Não sei, você tem minhas dúvidas. Mas eu queria também, assim, porque você falou um pouquinho lá atrás, né? Que nem às vezes você levanta, começa a trabalhar, teve um colega ali que mencionou, você estaria às 8 horas no seu escritório? Talvez não por causa do trânsito, principalmente quem mora em São Paulo. Mas o seu horário seria aproximadamente às 8? Então tá, então você vai para o seu home office, não precisa ficar de pijama, meia. Eu super acho ruim isso, viu? É deprê, se troca. Eu acho que não precisa de ficar de terno e gravata. Não. Né? Como se fosse por fora, nem também o extremo. Mas você pode começar, por exemplo, 9 horas, você vai para o teu home office ali. As pessoas ficam... A gente fez isso também, né? E às vezes a gente também cai nisso. Você está vendo e-mail, aí vibra aqui, você olha aqui, aí você para, atende lá. Então, essas múltiplas plataformas funcionando junto dão um cansaço mental. Mas eu queria que você desse alguma dica, até porque eu já vi você fazendo uma apresentação sobre isso, por onde você acha que o cara pode começar a construir uma lista de prioridades? Porque parece uma coisa tão simples e tão boba, mas quando você olha e fala assim, pô, a prioridade são 60 coisas para fazer. Pô, então o cara fala, ou eu não faço lista, ou vou apagando algum incêndio e tal. Queria que você desse pela tua experiência com a Thaís aí,
Porque tem aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que não é tão importante. Uma dica para isso. Então tá, vamos, antes de eu falar da questão da lista de prioridades, como que eu monto a minha, deixa eu falar dessa coisa do estar em casa, né? Como que você lida com isso. Eu acho que não existe regra pro home office, tá? A não ser que a empresa imponha, por exemplo, que numa reunião, num webinário, assim como a gente está fazendo, a pessoa vá de uniforme. A minha filha está tendo aula online e eles obrigam a colocar a camiseta de cima, a camiseta do uniforme da escola, só para ter uma uniformidade. É uma regrinha que eles criaram lá e tal. Mas, enfim, o mais importante é você se sentir bem. Essa frase é a principal, se sentir bem. Então, precisa estar num ambiente claro, arejado, etc. Olha, o próprio Ricardo Babu, que está aqui, que é da nossa equipe, ele prefere um ambiente mais escuro. Ele se sente bem assim. Eu não me sinto, eu prefiro um lugar claro. Tem gente que não prefere um ar-condicionado, tem gente que prefere uma janela aberta. Sabe, cada um... E assim, não pode trabalhar de pijama, não, você tem que se vestir como se você fosse trabalhar. Eu acho bobeira isso também. Acho que cada um faz o como se sente bem e que se sinta produtivo. Se a pessoa se sente de pijama, dá deprê, acha que não vai ser produtivo assim, aí eu acho que é importante se trocar. Eu não vou estar de pijama, mas também também não me visto. Eu moro na praia, eu fico normalmente de bermuda e chinelo trabalhando. Tem um amigo nosso em comum aqui, que eu não vou falar o nome, mas eu vou dar uma dica, que ele mora em Barcelona. Ele gosta de trabalhar de cueca, ele já me falou. E aí, o cara trabalha de cueca, o problema é dele. Não, então, assim, cada um tem que trabalhar do jeito que se sente bem, tá? Tem gente, por exemplo, que prefere só um detalhe também, tem gente que prefere ficar fechadinho num quartinho lá, grudadinho. Eu prefiro estar num lugar onde, desde que o cachorro não esteja latindo, que eu esteja interagindo com a minha família, e não estaria ligando, por exemplo, no meu cachorro latindo, se eu não estivesse aqui com vocês num webinário. Então, eu quero estar interagindo com a minha filha, com a minha esposa, com o cachorro, vendo uma TV de vez em quando, notícia, né? Assim, eu sou produtivo assim. Tem gente que não pode estar com uma TV ligada do lado. Então, a pessoa tem que estar produtiva, tem que se sentir bem, e ela tem que dizer o que é bom, o que é ruim para ela. Mas, Márcio, você pode produzir, dependendo do trabalho, quando exige mais concentração, você pode ir para um lugar da casa com mais tempo. Sim, não precisa ser exatamente o mesmo lugar. Exatamente. O gostoso é você poder alternar. Eu acho que tem um outro detalhe, exatamente, que é a questão do seu grau de costume, né? Quanto você está acostumado a isso. De repente, você sair de um lugar que você trabalha de terno e gravata, enfim, e começar a trabalhar em casa da noite para o dia, né? Sem nenhuma regra, talvez você nem saiba direito ainda como você mais se adapta, né? Por isso que é interessante, inicialmente, também pegar leve, enfim, não ficar parecendo um ogro, né? Porque a pessoa vai se reunir porque você vai se reunir não só com a tua equipe, né? Você vai se reunir com clientes, você vai se reunir com parceiros, eu acho que, assim, é até uma forma que a gente tem, né, esse cuidado, esse carinho, essa forma de respeitar aquele momento que você está com outras pessoas. Então, não, se você tem um webinário, com toda certeza. Dizendo, então, do mesmo jeito que na vida cotidiana, no home office também, você tem momentos diferentes. Tem momentos que eu também quero estar de pijama e dane-se, eu tenho um prazo lá para entregar, eu não estou nem um pouco preocupado, ninguém está me vendo e eu estou trabalhando bem, né? Agora, por exemplo, eu não consigo trabalhar no meio da casa, por exemplo, onde fiquem muitas pessoas passando. Pois eu gosto. Então, mas isso aí é muito individual, né? Cada um realmente vai ter uma preferência, um jeito, né, de pensar. Exatamente.
Agora, na questão das prioridades, deixa eu... Só uma pessoa aqui que falou alguma coisa que foi bacana, que a gente super concorda na Rede Filantropia, acho que eu falo isso, você pode emendar aí na questão das prioridades, que tem tudo a ver, que é essa fala que acabou de sair aí na tela, né? A gente, por exemplo, da nossa política, né, realmente, assim, a questão do horário em si, se o cara vai começar a trabalhar às 8, às 9, às 10, às 2, às 3, não é muito relevante. O que é mais relevante é fazer o trabalho, né? Você tem gente que trabalha melhor à noite, tem gente que é mais matinal, cada um também tem esse tipo de preferência, né? Então, assim, a nossa realidade, claro, a não ser quando a gente tem alguma coisa com horário marcado, a gente prefere muito mais melhorou agora. que a entrega seja priorizada do que horas a pessoa está fazendo. Não tem nada a ver. Só uma coisa, que a gente estava falando de ferramentas aqui, não sei se todo mundo que está assistindo conhece a TechSoup, eu acho que vale a pena conhecer, principalmente sim, quem é de organização, né, porque ali, você escrevendo a sua organização, você consegue várias dessas ferramentas muito mais barato, né? Exatamente, ou até quase de graça, né? Quase de graça. Em relação a prioridades, que o Ricardinho falou, assim, é uma coisa que, primeira coisa que é preciso ter em mente é que a tua lista de prioridades é um organismo vivo. A tua lista de prioridades hoje, o grau de prioridade de um determinado item hoje pode ser diferente amanhã. Porque vai acontecer um monte de coisa de hoje para amanhã. E nesse meio tempo, uma coisa que você tinha deixado de repente para fazer semana que vem, alguém te ligou e falou assim, não, eu preciso disso para segunda-feira, e aí já mudou toda a tua lista de prioridades. Então é um organismo vivo que você tem que estar o tempo todo de olho e atualizando, né? Então, por isso que é bom que não seja, eu sei que tem gente, inclusive que trabalha comigo, que tá assistindo aqui, que eu vi no chat, que gosta de fazer listinha no papel, cada um com a sua forma de fazer, mas eu prefiro fazer ela de uma forma online, porque você vai tirando, você copia, cola, o que estava na lista item 5 vira 2, o que era 2 vira 10, enfim. No Excel é muito fácil fazer isso, né? Você pode fazer isso categorizado por data, por números, enfim. Mas é importante você categorizar, porque se for pensar, tudo que você assume como uma tarefa ou é importante, ou é urgente, ou é importante e urgente, tá? Senão você não colocaria na sua lista de tarefa. Nem que a importância seja um prazer seu. Eu preciso, sei lá, ir comprar alguma coisa no shopping. É uma coisa importante para você. Então, tem ali um grau de importância. Obviamente, as primeiras coisas que você precisa fazer são as importantes e urgentes, né? Depois você vai para as urgentes, depois você vai para as importantes. Como é que a gente define o que é o que nessa história, né? Então, uma casa tá pegando fogo. Você precisa resgatar alguém que esteja lá dentro. São as tarefas que você precisa fazer. Você precisa chamar o bombeiro e você precisa acionar o seguro. Então, o que é importante nessa história toda? Os três são importantes, né? Mas o que é urgente? Acionar o seguro? Não, né? Isso não é urgente. Chamar o bombeiro? Mas tem algo mais urgente do que isso, porque pode custar algo, pode custar a vida de alguém. Então, o teu grau de urgência é o quanto que você vai gastar de recursos, seja lá o que for, pode ser recurso financeiro, de tempo, de perder um cliente, por exemplo, perder um prazo, no caso vocês que são advogados, perder um prazo, vocês sabem que advogado, o maior recurso que um advogado tem é prazo, né? Se você perde o prazo, então, quer dizer, a tua urgência se define muito com o prazo que você tem de determinada coisa. Então, você define a urgência
com quanto que você vai despender de recursos se você não fizer naquele momento, né? Se você perder aquela urgência, perder aquele prazo que você tem, o que você vai perder com aquilo? Então, e aí o que você perder mais, então, no caso o exemplo que eu gosto de dar da casa pegando fogo quanto mais eu demorar para resgatar uma pessoa, mais chance eu tenho de perder essa pessoa, perder uma vida. Quanto mais tempo eu demorar para chamar o bombeiro, mais tempo eu perco bens materiais. Qual que é mais importante aí? Fica bem claro qual que é o recurso que você vai mais para frente, né? Você vai colocar na frente. Então, é importante que você sempre tenha essa lógica, né, do que é importante e urgente. Depois você vai para o que é urgente, porque é mais urgente do que importante, e aí você vai descendo, né, e aí vai chegando nos que não são tão importantes. Aí acontece que você acaba protelando muito algumas coisas. Aí eu costumo brincar o seguinte, todo mundo tem uma lista de tarefas, né? Seja no papelzinho, seja no Excel, seja na agenda, não importa onde seja. E sempre tem aquelas tarefas que a gente fica rodando de uma semana para outra, não é? Tenho certeza que todo mundo tem isso, aquela tarefinha que fica ali, não, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço. O meu conselho que eu dou é o seguinte, passou 4 semanas, 6 semanas que você está protelando aquilo, tem um jeito fácil de resolver isso. Deleta ela, porque ela não é importante. Se você passou tanto tempo protelando, ela não é importante. Em algum momento, ela vai se tornar importante. Quer ver um exemplo? Tenta colocar para você entregar, começar a reunir os documentos de imposto de renda na primeira semana de janeiro. Quem é que faz isso? Você pode até colocar na lista ali, mas você protela para outra semana. E protela para o dia seguinte, protela. Bom, tem uma hora que faz o seguinte, deleta. Vai ter uma hora que vai ficar importante. Quando começar a chegar ali, começo de abril, nesse caso, esse ano, que tudo tá atípico, ganhamos um mês aí. A minha declaração eu entreguei hoje, inclusive. 30 de abril, apesar de ter mais um mês, mas entreguei hoje. E aí, você vai chegar no mês de abril, aquilo já não está mais tão... Não é só mais tão importante, é também urgente. Lembra da perda? Se você perder o prazo, o que vai acontecer? Você vai tomar multa, pode cair na malha fina, vai demorar para... Tem uma série de coisas que você pode perder. Então, pensa na relação de recursos versus urgência. Isso é uma dica legal de como você categorizar as suas urgências. E outra, reveja todos os dias. De manhã, a primeira coisa, pega a tua lista e vê o que é que você vai fazer no dia. Não adianta tentar achar que você vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir. Já passa algumas coisas para o dia seguinte e dê prioridade ali em 3 itens. Posso falar um pouquinho? Uhum. Pode. Opa, se empolgou, né? Pois é, no outro software tinha levantado, agora não tem. Eu queria só diferenciar, assim, a gente tem as tarefas que a gente tem que trabalhar em conjunto, né, assim, as atividades em conjunto com a equipe. Então, a gente, por exemplo, utiliza esse sistema Monday, né, hoje, para colocar as tarefas ali. Então, vamos falar da realização do programa da semana que vem. Existe lá essa tarefa e as pessoas envolvidas para que o programa aconteça, né? Então, ali é uma organização da equipe, né? Todo mundo tem que estar conectado e pensando da mesma forma para organizar esse gerenciamento. Ao mesmo tempo, paralelamente, cada um tem a sua organização individual também, que é o que o Márcio comentou. Tem uns que preferem fazer a listinha no papel, outros preferem fazer no Excel. Eu, por exemplo, adoro usar a lista de tarefas do próprio Gmail, né, ou até a função de adiar do Gmail, me ajuda muito, né, uma coisa que eu sei que eu tenho que rever daqui a 5 dias, eu utilizo muito essa ferramenta. Então, acho que é legal diferenciar o gerenciamento das tarefas, né, que tem até a ver com a comunicação, que o Danilo falou lá no começo, com a equipe, né, que todo mundo tem que estar integrado e falando a mesma língua ali,
e depois a sua individual, que aí cada um vai ter uma preferência mesmo da forma como organizar, né, as tarefas. Isso aí é bem importante também. Eu queria só fazer essa colocação. Pode falar, Daniel. Não, então, eu acho uns pontos, assim, que às vezes eu percebo que muda um pouco no home office, né? Primeiro, eu acho que, assim, num ambiente de trabalho, você tem pessoas próximas, você faz brincadeira, às vezes você descontrai um pouquinho, enfim, você tem um ânimo, né? Isso, pelo menos para mim, me dá ânimo, e a gente também, por exemplo, chega no fim do dia, a gente mesmo aqui, de repente sai, vai fazer um happy hour, coisas assim, que são boas, né, para a gente conseguir ter uma saúde mental mínima. Sem dúvida. E aí eu fico pensando, no home office, como fazer? Dá para ter interação com a equipe, mesmo que não seja falando de trabalho? É legal estabelecer coisas assim, né? Então, esse é um primeiro ponto para você comentar. E o outro é uma questão, às vezes, um pouco não tangível, né? Mas eu estava vendo uma pessoa falando sobre home office e cultura organizacional, né? A gente tem uma cultura da organização, e a cultura, ela tem a ver desde com os princípios, as políticas, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Estratégicas e tal. Mas no home office, quando as pessoas estão longe, né? E você não tem um lugar onde todo mundo se encontre, que tem, às vezes, atividades conjuntas, isso pode prejudicar a cultura de uma empresa, de uma organização sem fins lucrativos, ficar todo mundo muito tempo em home office? São questões importantes para ser colocadas, né? Eu me sinto mais produtivo se for pensar numa linha técnica, quando eu estou em home office. No entanto, a parte criativa é muito importante que você esteja com a equipe, porque no brainstorming, na conversa jogada que você vai construindo ideias com a equipe, e tem muito a ver com essa questão da cultura organizacional. Então, é importante que uma organização que adote essa política de home office para a equipe inteira, ou para parte da equipe, que ela mantenha um calendário de entrosamento, né, de físico, não agora, né? Nesse momento todo mundo fica em casa, né, mas quando a gente voltar ao novo normal, vamos dizer assim, é importante estabelecer uma rotina uma rotina diferente da rotina, né? Uma rotina de encontros, né? Uma reunião semanal. Oi? Essa interação social, né? Também. Isso, tem que ter. Que deve ter não só a parte social, mas também a parte profissional também, né? A parte organizacional também. Quer dizer, você tem que ter alguns momentos que tem que olhar um na cara do outro ali e falar, não, peraí, isso aqui e tal, e vamos fazer um brainstorm aqui, vamos ter uma ideia aqui para melhorar isso aqui, vamos, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, talvez. Uma vez a cada 15 dias. A gente mesmo costumava fazer isso, né? A gente até costumava fazer. Para mim, assim, eu adoro muito trabalhar em casa e tal, mas de fato faz falta esse contato, né? Justamente até para o trabalho fluir melhor, né? Enfim, a Janaína a Jairane, desculpa, escreveu aí sobre a falta que faz. Na verdade, faz profissionalmente, faz também pessoalmente. Eu mesma, que sou super festeira, comemorei meu aniversário no Zoom. É uma coisa que faz falta, né? Isso faz muita falta, e no trabalho também, com certeza. A única estratégia... E agora que a gente está forçado a fazer isso, né? Por muito tempo, faz muito tempo, e ainda deve demorar mais um pouco, né? É uma coisa que faz falta, assim. Eu fiquei pensando, assim, ainda bem que a gente tem a tecnologia, né? Que a gente tem a possibilidade de fazer esses encontros. Hoje eu estava pensando numa coisa que nem comentei com ninguém deles, mas normalmente antes, quando a gente fazia Skype, fazia, enfim, teleconferências assim, ninguém colocava a câmera, fica todo mundo
Só na voz. Agora todo mundo coloca câmera. Eu acho que é por causa disso um pouco. Falta de ver, olhar. Ver, olhar, é verdade. Ver a reação. Não, é o que você falou, tipo, se acontecesse isso há 15 anos, nossa. O mundo, nossa, ia ser um estrago no mundo, porque a tecnologia não era tão... ia ficar o tempo todo o pessoal no telefone, né? Então, ia ser uma... o celular era caro pra caramba também. Né? Mas... Exatamente. Deixa eu comentar uma pergunta aqui da Norma Bravo. A Norma Bravo, eu queria que os advogados comentassem. Ela colocou duas coisas aqui, e eu vou colocar primeiro uma questão de experiência nossa, tá? Com uma visão, inclusive, do empregador, né, da organização, e depois Danilo, Ricardo podem comentar, eu acho que numa parte legal da coisa. Ela fala sobre o aumento de contas de água, energia, alimentação, que aumentam no home office. Ela falou também aqui e quanto as empresas e instituições poupam quando adotam o regime home office. Exatamente, os dois lados do balcão, né? Se por um lado a organização tem uma economia gigante, né? Porque não tem vale transporte, não necessariamente precisa fazer pagamento de vale-refeição, aí depois eu quero que os advogados falem sobre isso, depende de norma de sindicato, etc., mas ok. Mas tem a questão lá interna, né? Você não tem o espaço físico que você pode ser compartilhado, a internet, a luz, o papel higiênico, o cafezinho, e principalmente o tempo desperdiçado, né? Que se você tem um tempo se você tem ali a contratação da pessoa no regime CLT de 8 horas por dia, você pode ter no mínimo ali uma horinha, você pode prever que não tem produção, né? É o momento da pessoa chegar, de se ajeitar na mesa, de conversar com o colega, de tomar o café, de se atualizar de alguma coisa, enfim. Tem ali um tempo que você está pagando. E como disse o Danilo, no home office não faz sentido muito a questão do bater cartão, das 8 às 18, etc. Então, é muito mais a produção que faz mais sentido do que o horário que você está cumprindo, porque senão fica que nem o videozinho que a gente passou logo no começo. O cara bota ali a foto dele num painel e fica filmando e acabou, né? Ou então aquele negócio que o cara gruda o mouse num ventilador, né? Para ficar andando de um lado para o outro, para ficar mexendo no computador e achar que tá trabalhando. Para quem não entrega, é perigosíssimo o home office, né? Exatamente. Na hora que você começa a não fazer mais falta, a coisa... Exatamente. Esse é outro lado. E, por outro lado, tem essa questão de que, se de um lado do balcão existe economia organizacional, por parte do profissional passa a ter um aumento de custo, e é fato, né? A pessoa vai gastar mais energia elétrica, tem internet, que precisa ter uma internet boa. Não é mais uma questão de, eu tenho internet para, sei lá, para o Facebook à noite, para alguma coisinha, para jogar e tal. Não, agora você precisa ter uma internet boa para fazer reunião online, para fazer pesquisa, enfim. Você tem mais o gasto da energia, você tem o gasto do cafezinho, que é você que vai comprar, vai fazer. O almoço, a comida você não sai mais para comer, você vai ter que fazer a comida. Quer dizer, existe o gasto maior. Eu acho, agora eu vou falar primeiro a minha opinião e depois eu passo a bola para os advogados aí. Eu acho que isso é uma questão de bom senso e de relação, de acordo entre o profissional. Eu acho, sinceramente, que eu, como empregador, vejo que o profissional precisa ter condições de entregar o trabalho da mesma forma, com a mesma qualidade e agilidade que ele entregaria se ele tivesse dentro da estrutura que eu montaria na empresa. Portanto, eu tenho que dar essa condição para ele. E em muitos casos, isso, tanto no Instituto de Filantropia quanto na Zeppelin, que é a editora, que eu sou diretor, nós concedemos
cedemos o computador, o computador que é da empresa fica com o funcionário, tem alguns acertos, muitas vezes, de internet, de fazer um pagamento extra para ter uma internet, porque não tem uma internet boa. Enfim, eu acho que tudo vai de um acordo prévio, né? Você vai trabalhar em casa? Vai. Eu quero que você entregue o que você me entrega ou mais, né? O que você me entrega na empresa ou mais. Então, é necessário que ele tenha essa estrutura, e aí é o acordo que vai ser feito, porque o cara, não tem isso, não tem aquilo, e é o que a empresa pode ou não dispor para o colaborador. O que vocês acham aí, advogados de plantão? Não, eu acho que essa questão do teletrabalho já é abordada, né, pelo direito do trabalho, não de uma forma muito detalhada ainda, porque como sendo uma coisa nova, é uma experiência recente, né, e agora com toda a pandemia, enfim, virou a principal forma de se trabalhar, né. E, enfim, o que a gente entende é que sempre tem que realmente ter um acordo, né, com relação a essas questões de equipamento, água, luz. Você pode acordar isso com o teu empregador e ter um contrato de trabalho que daí não chama de home office, a gente chama de teletrabalho, né? É um contrato de teletrabalho. Agora, algo que gera uma certa polêmica é justamente a refeição. E tem o vale-refeição, esse vale-refeição, ele tem posições, né, de pessoas que acham que tem que manter, outras pessoas que não tem que manter. O que é de fato, né, que a gente tem visto, é que se tem um acordo coletivo, enfim, para a manutenção do vale-refeição, aí é obrigatório manter, né? E também, se você tem no seu contrato de trabalho, de teletrabalho, ou tem um acordo escrito com o teu empregador, mesmo que individual, para manter isso, também tem que manter. Agora, se não tiver nada escrito e nada foi acordado, a empresa pode suspender, né? Corre o risco de deixar acontecer. Então, juridicamente, acho que basicamente é isso. Eu não sou advogado trabalhista, mas isso é o que eu tenho lido sobre o assunto. E aí, Ricardo? Não, eu acho que o Danilo, o aspecto geral, muito bem colocado. Até na fala ali da Eliane, né, que trabalha como educadora com crianças e idosos, trabalhar agora em home office foi algo desafiador. É justamente isso que nós estamos nos deparando agora, com algo desafiador. O Danilo foi preciso ao trazer a questão da CLT, eu também não sou um advogado trabalhista. Digo assim, nós estamos no momento ACDC, né? Não depois da a PDP, né? Então, o que eu quero dizer? Nós temos a reforma trabalhista, que já, no seu contexto, né, em todas as alterações, trouxe muito mais facilidade de negociações, inclusive tendo eficácia maior do que a própria legislação, aquilo que é pactuado. E a outra questão é a medida provisória para essas questões da pandemia. Então, e aí eu digo que ela não resolveu todos os problemas, uma parte também não prosperou, mas a gente vê ali que tem toda a questão da negociação individual e também coletiva, essas coisas que o Márcio trouxe. Ou seja, cabe ao empregador viabilizar o caminho para que o trabalho seja feito em modo remoto. Uhum. Só que o que a gente também vê do outro lado? As pessoas criam uma expectativa que a empresa vai ter aquela obrigação de dar internet de 200 megas, notebook de não sei o quê, e uma série de outras coisas. Então, a gente vai ter que amadurecer para um equilíbrio. Né? Claro, não dá para o empregador assumir tudo, nem o empregado para poder trabalhar. Mas vai ser um momento de rearranjo. E aí eu chamo a atenção que nessa questão trabalhista decorrente do teletrabalho, como estamos falando aqui do home office, na pandemia, nós temos esse lapso de tempo que o judiciário vai encarar de uma forma,
que nós não sabemos como isso será. Não tem como falar, olha, vai ser decidido assim, assado. Por quê? Envolve questões de ergonomia, saúde e segurança do trabalho, que o Brasil vai ter que decidir isso para essa ocasião, e aí entra a importância também do acordo individual e coletivo, e o aprimoramento da legislação. Por quê? Porque a gente tem percebido de empresas e entidades que o pessoal chegou naquela conclusão. Bom, eu não preciso desse espaço físico. Então, eu vou ter uma economia com aluguel, eu vou ter redução de espaço, eu vou trabalhar com ambientes, sistemas em nuvem, todos esses controles, mas eu vou ter que adotar alguns cuidados. Cuidados com a saúde, cuidados com a ergonomia. Alguém colocou ali a questão do ponto. Eu creio que nós vamos ter um grupo que vai cair naquilo que a Thaís e o Márcio lá atrás falaram, ou seja, que o ponto, isso é minha visão, né? Não estou dizendo que é juridicamente o aspecto. O ponto é uma coisa da idade da pedra lascada. Né? As relações de emprego e trabalho vão ter que evoluir, de alguma forma, para questões de metas, de prazos e por aí vai. Né? É claro que essa mudança vai ser tá pronto, não existe mais um ponto. Não é isso que eu estou dizendo. Tem que fazer porque a legislação prevê. E aí buscar ferramentas, e hoje existem sistemas que a própria Justiça do Trabalho reconhece como, além do ponto, outras ferramentas de trabalho. Agora, pouco vai adiantar a sua organização implantar um ponto sabe aquela expressão para inglês ver? Isso acontece na Justiça do Trabalho, ponto britânico. Ou seja, o fulano entra e sai todos os dias no mesmo horário. Mesmo minuto, né? Então, ou seja, isso a Justiça do Trabalho há muito tempo, já cria problemas. Agora, não adianta você vir com uma ferramenta maravilhosa de tecnologia de ponto, se paralelo a isso, você fica cobrando coisas fora do horário. Você tem o sobreaviso, entre outras coisas, sem uma pactuação e sem uma combinação. Então, quando a gente fala do trabalho do colaborador em modo remoto, não é só mandar ele para casa e dar um modem e um notebook. Existe uma questão que vai da cultura à organização jurídica para evitar o risco trabalhista que, com certeza, nós vamos nos deparar mesmo com a tutela da medida provisória. Então, como o Danilo falou, pactue com o seu colaborador não só o trabalho, a modalidade, a questão transitória, mas também o eventual reembolso das despesas. E os próprios equipamentos, né, que você vai disponibilizar, enfim, todas essas coisas podem ser pactuadas. Aliás, é uma grande recomendação, né, que seja pactuado. A alimentação, como foi colocado, inclusive, tudo isso. Viu, Danilo? O que a gente tem visto e me chamou a atenção, o Márcio falou da questão da alimentação. Tem entidades que estão pactuando já olhando para o futuro, que eu falei, do DC, né? Depois do Covid, eu posso... Ou seja, chegou-se à conclusão que o colaborador, ele trabalha melhor, produz mais e é mais econômico para a instituição, às vezes, o trabalho remoto. Não para todos. Algumas já estão fazendo negociações de substituição de benefícios com o colaborador. Olha, o cara está feliz e está em casa, trabalha melhor, beleza. O que para ele era importante? Ele tinha um auxílio de transporte, tinha uma vaga para estacionar que eu dava para ele, pagava o estacionamento. Não, agora eu vou dar um modem, eu vi um caso de uma organização que deu a tecnologia, ela mudou o que era refeição para alimentação e também, veja que interessante, fez uma parceria com a academia. Claro, nesse momento de Covid, o fulano não consegue usar, mas ele vai poder fazer uma parceria até para cuidar da saúde. Então, tem criatividade para ser utilizada. Eu estou com pena da Thaís, coitada, ela não falou. Não, gente, é complicado isso, né?
Esses homens, viu, gente? Deixa você falar. Não dá nem para... Eu fico chamando eles no WhatsApp. Agora acabou o programa, Thaís. Tchau. Agora Thaís. acabou. Pior é que acabou. É difícil demais, viu? Babu, da próxima vez a gente tem que fazer algum outro esquema aí de silenciar esses microfones aí deles. Não, mas na verdade o que eu ia comentar era o que o Ricardo acabou já respondendo, que era essa questão aí do ponto e tal, né? Mas a gente, de fato... Ih, caiu todo mundo. Ah, o Babu tirou todo mundo. Eu falei para tirar, ele tirou. Boa. Babu, pode voltar eles aí para dar tchau, tudo bem. Isso que é parceiro. Isso é autoritarismo, hein? Caramba. Não, eu queria só, então, comentar, assim, que acho que esse momento, especialmente, é delicado, é diferente de tudo que a gente podia esperar que acontecesse, né, em 2020, então, o home office é bacana, é legal, a gente, como eu falei, já faz há muito, muito mais tempo do que isso, mas nesse momento ele tem outras características, né, então a gente tem que, acho que o que eles falaram agora por último é o principal, né, tudo tem que ser combinado, tem que ser muito bem comunicado, para ninguém se sentir também perdido, né, nesse momento, ainda mais quem não tinha esse hábito de antes trabalhar em home office, né? Então, espero que a gente tenha colaborado aí com algumas dicas. E a gente manualizando isso também, né? O RH das entidades também tem criado modelos de diretrizes, tanto para orientar, como já prevendo a pactuação com os colaboradores. Sim. A Regina falando aqui, ó, e as mulheres que falam muito, tá vendo, Regina? É difícil esse meu mundo. Mas aí, mas gente... As mulheres têm os advogados antes, né? Tem dois advogados aqui na bancada que já é uma dificuldade, né? Mas, enfim... Na semana passada tinha 3 advogados. 3, gente, não. Aí complica, né? Aí é quase uma formação de quadrilha já. Não... Exato. Mas a Regina disse a última palavra da mulher e ela tem razão, tá vendo? A gente que tem que... Olá, pessoal. Considerações finais, senão eu vou começar a cortar o microfone aqui. Já no fim, quem manda em tudo é ele que decide se a gente fica ou não fica. Tem um adulto na sala agora. Vocês bagunçam demais. Partir para as nossas despedidas aqui. É muito gostoso esse programa. Todas as semanas, então, a gente estará às quintas-feiras, às 5 horas, juntos. E, para quem não conhece, queria convidar a conhecer a Rede Filantropia, né? O site é filantropia.ong, muito facinho. E a gente trabalha sempre para fortalecer a gestão das ONGs, de modo geral, por meio de videoaulas, revista, publicações. Então, acessem lá para conhecer um pouquinho mais sobre nós. É isso aí, cada um aí vai se despedir. Gente, a gente se vê na semana que vem. Márcio? Isso aí, mais um Conexão Filantropia. Muito obrigado pela presença de todos aí, foi bacana. Quando precisarem, se quiserem fazer mais perguntas aí, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? marcio@filantropia.ong. Tenho o maior prazer de responder sobre home office, porque é uma prática gostosa mesmo, quando você faz, gostosa e produtiva, né? Então, por isso que a gente trouxe essas experiências para cá, porque a gente incentiva muito que as pessoas façam isso, para poder ter menos estresse no trânsito, para estar mais perto da família, para ser mais produtivo, para otimizar mais o tempo, e utilizar as reuniões realmente para decisões, né? Tem um colaborador nosso que fala o seguinte, assim, quando eu faço reunião eu não trabalho, ou eu faço reunião ou eu trabalho, né? Quer dizer, não pode ser a reunião, não posso citar o nome. A reunião não pode ser uma tortura, né? Não pode ser uma coisa que... A reunião tem que ser uma coisa gostosa também, né? Você tem a parte de produção e tem a parte de reunião. Tá bom? Então, obrigado, gente. Até a próxima, até a semana que vem. Depois, no final, o Babu vai anunciar o convidado da semana que vem. Então, até lá. Bom, é isso aí, gente. Esse tema gostei muito, porque também aprendo muito.
O Márcio comentou aí que home office é algo que é gostoso, que ajuda na eficiência, diria até que nesse momento é obrigatório, né? Então a gente é obrigado, né? Se vê obrigado Sim. a se adaptar e acho interessante como a gente tem visto como a humanidade se adapta a tanta coisa, né? E tem que estar rápido. Vamos ser resilientes, né? Tem que ser resiliente, não adianta ficar vendo o lado negativo só, porque senão você vai realmente se deprimir, porque você ligar uma televisão hoje, na verdade, você é bombardeado de coisas deprimentes, né? Não estou dizendo que não seja realidade, mas é complicado, então a gente tem que procurar o lado bom também dessas coisas e, claro, se proteger os outros, ficar em casa, respeitar os outros também, né? A gente não tem que pensar só na nossa saúde. E é isso. Muito obrigado pela presença, obrigado, Ricardo, Thaís, Márcio. E, olha, só vou dar um spoiler aqui para vocês. A fila de convidados, ela já está aumentando. Cada semana vocês vão ter um tema muito legal aí, quem gosta do programa, tá bom? Vamos ver. Até mais, gente. Verdade. Valeu, gente. Eu também agradeço. O tema foi muito gostoso, muito pertinente. E não só mandar um abraço para todo mundo aí, meus amigos, Márcio, Thaís, Danilão, Babu. O Babu é chato, mas ele é um cara, é nosso amigo. Ele é assim mesmo. Ele é chato, mas ele é legal. Eu acabei de inventar o cantinho para pensar. Botamos o Ricardo no cantinho para pensar. Esse é o cantinho para pensar, Ricardo. Os amigos que estão aí prestigiando a gente. Excluiu, cara. Tem contribuído muito com informações de forma bem descontraída. E nesse sentido eu falo, né? Valeu pelo tema de hoje e vamos nos adaptando pouco a pouco e com menos expectativa. Um grande abraço, um ótimo feriadão para todo mundo, né? Até que enfim um feriado, né? Para a gente poder sair do home office e ir para a sala. E ficar em casa, descansando. É isso aí, pessoal. Tá na hora da happy hour, hein, gente? Opa, sextou, né? Na verdade, quintou, então... Valeu, é isso gente. aí, pessoal. Como a Thaís falou... Diga. Não, Babu, anunciar aí o convidado. Como a Thaís falou, toda quinta-feira agora vamos estar reunidos aqui. O Dan também já avisou, a fila de convidados está bem grande. Semana que vem, um parceiro nosso, Carlos Pinhatari, o Carlos é head do Impacto Social da cervejaria Ambev, ele está à frente do projeto Voa. Ele vai falar sobre a Agenda 2030 para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os impactos aí com o Covid-19. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a presença de todos. Aguardamos vocês aqui semana que vem. Obrigado, bancada. Se vocês se comportarem, já sabe, né? Cantinho para pensar. Beijo para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Até mais.